Salmo 45, versículo de número 1. O salmista diz assim, o meu coração, ele faz o quê? Ele ferve. Quem já sentiu o coração ferver? Ferve ou não ferve, irmãs? Ferve. Às vezes ferve de brabeza. Vai subindo aquele calorão, me segura Jesus, me segura Jesus. Às vezes a gente sente igual uma panelinha de pressão, né? Só tem que cuidar para não explodir. Quem tem medo que a panela exploda? Irmão, eu boto lá e eu oro, Jesus me guarda. Né? Explodir não pode. A mesma coisa é com a gente. O coração às vezes pode até ferver. Mas eu posso ficar deixando ele ferver e fermentar com coisa ruim? Não. O salmista diz, o meu coração ferve com o quê? Com boas palavras. E qual a consequência de ferver o coração? E eu falo. E eu falo o quê? O que tenho feito no tocante ao rei. Ao respeito de quem? Do rei dos reis. Diz, e a minha língua é como se fosse uma pena ou uma caneta que deve estar nas mãos do destro, aquele que escreve com perfeição. Você consegue imaginar que Deus tem uma letra feia? Você consegue imaginar que Deus escreveria uma coisa feia, uma coisa ruim? Não, né? Então o que eu preciso fazer, irmã Dani? Colocar a tua língua nas mãos de Deus. Porque a tua língua vai escrever a tua história. A tua língua vai escrever o teu futuro. Se você escrever coisas ruins, irmãs, não adianta perguntar a Deus, por quê? Por que isso comigo? Porque a palavra de Deus é a verdade. Se eu falar, eu vou escrever. Se eu falar, vai acontecer. Se eu plantar, irmãs, vai colher. E nós precisamos cuidar com a nossa língua. Você viu ali, o homem ou a mulher que cuida da sua língua é madura, é aperfeiçoada, é parecida com Deus. Então nós temos que cuidar com a nossa língua, nós temos que cuidar com as nossas palavras. Coloca a tua língua na mão de Deus. Não deixe o teu coração ferver, fermentar, azedar com coisa ruim. Enche o teu coração de Deus. Se apaixone por Deus. Que o teu coração bata mais forte por Jesus, pelo teu Rei, pelo teu Senhor, pelo teu Salvador. Se estiver dando as coisas errado lá, obrigado, Jesus, o Senhor é bom, o Senhor tem uma história linda para mim. Tudo isso vai passar, tudo vai se endireitar. Eu coloco nas tuas mãos e eu digo que está abençoado, em nome de Jesus. É assim, irmãos, que nós precisamos cuidar com as nossas palavras, ter equilíbrio, presta atenção nisso, ter equilíbrio no que nós vamos falar. Vou abrir um versículo agora, vamos abrir lá? 1 Timóteo, capítulo de número 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Esse é um versículo, irmãs, que me dá comichão nas orelhas. Como assim, irmã Dani? Eu não gosto muito de ouvir essa palavra. Não tem palavras assim, que você olha na Bíblia assim, meu Deus, mas por quê? Né? Mas o que a gente entende? Que Deus é bom e que tudo é para o nosso bem. Ainda que nós não entendamos tudo naquele tempo, nós entendemos que Deus é bom. E toda a palavra é para o nosso bem. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz:
irmã Dani? Você sabia que é comprovado que a mulher fala muito mais palavras que o homem? Você sabia? Eu brinco, a mulher fala pelos cotovelos. A mulher é uma comunicadora nata. Já diziam que Deus fez o homem primeiro para a mulher não dar palpite. Imagina, irmão, se Deus tivesse feito a mulher e a mulher ficar dando pitaco, Deus ia poder concluir, viu Deus que era bom? Misericórdia. Então é para nós entender isso. Para a mulher é bem mais fácil falar do que calar, né? Eu estou em projeto de oração com o pastor, estou pedindo para ele algo. E aí eu cheguei, amor, assim, posso? E ele falou assim, eu vou orar. Mas a ideia na minha cabeça é muito boa. Começou em mim, oração, pedi para Deus, falei, Deus, eu não posso, não tem como. Aí a irmã Regiane, irmã Dani, não sei o quê. Eu falei, uau, irmã, isso é resposta de oração. Aí eu cheguei para o pastor, amor, assim, e aí? E ele falou, eu vou orar. Era o que eu queria ouvir? Eu queria ouvir, espera. Queria? Não, irmãs. Só que essa semana eu preguei sobre Neemias, homem de oração. E eu falei, todo homem de Deus é homem de oração. Tá ruim, ora. Precisa tomar uma decisão, ora. Foi abençoado? Ora. E meu marido disse, eu vou orar. Ao mesmo tempo que eu não gostei, eu olhei e suspirei. Ai, homem de Deus. Não é assim? Só que eu não queria ouvir isso. Aí, isso foi 1h30, 2 horas. Aí é pelas 4, 5 horas, amor, e aí? Ainda não. E aí de noite, e amor, e aí? Tô orando. No outro dia, amor. Quando eu falei amor, irmãos, o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Não fala com ele. Fala comigo. Eu falei, meu Deus, o Senhor é o chefe dele. Ele é sujeito. Se Deus tocar no coração, não foi a irmã Dani. Não tem como dizer não. Foi quem, irmãos? Foi Deus. Você está entendendo? Eu estava querendo usar uma ferramenta humana e natural que Deus me deu. Só que eu tenho que depender muito mais de Deus. E olha a sincronia. Ele vai para a oração. De vez eu ficar insistindo, eu faço o quê? Eu vou para a oração. E aí quem faz a obra? É Deus. Então quando fala para a mulher aprender em silêncio, é porque você, mulher, você foi abençoada por Deus com a comunicação, com as palavras. É bem mais fácil para uma mulher falar do que para um homem. Quer ver um homem pedir informação, irmãs? Pede informação. Pede ajuda. Você vê um homem pedir ajuda para outro homem. Você vê? É raro. É muito raro. Então Deus colocou em você esse ponto forte. Só que mais do que esse ponto forte, a nossa confiança tem que estar na nossa comunhão com Deus. Porque não é a nossa eloquência, não é a nossa comunicação, não são as nossas palavras, mas é nós buscando a Deus e Deus operando por nós. Só que Deus vai operar por nós, não pelo simples fato de nós nos calarmos. Porque tem mulher que cala assim, ó. O que é que houve? Nada. E aí bate a porta do armário, bate a vassoura, arrasta a cadeira. Será que só a irmã Dani faz isso de vez em quando? Quem se identifica? Tem que ficar em silêncio.
mas tem que ficar em silêncio com uma boa atitude de coração. Porque Deus não está preocupado com o nosso silêncio. Deus está preocupado com a nossa obediência. Deus está preocupado com o nosso coração. Ele vê os pensamentos, Ele vê as intenções do coração. Não adianta estar de boquinha fechada, irmãs, com uma murmuração interna. Adianta? Deus ouve, Deus vê. Então, o nosso coração tem que alinhar com a nossa boca. E o principal, tem que alinhar com Deus. Senão Deus não vai poder abençoar. Senão nós não vamos conseguir avançar. O povo andou 40 anos no deserto por causa de uma praga. Que praga é essa? A murmuração. Então a palavra de Deus diz: a mulher aprenda em silêncio. De que maneira? Com sujeição de palavras e de coração. O que é sujeição? O que é submissão? É estar debaixo daquela missão, daquela autoridade. Foi assim, irmãs, que Deus nos chamou para estar. Amém? Então sempre lembra, não é só fechar a boca, mas é alinhar a boca e o coração para agradar a Deus em qualquer atitude. A irmã Dani recebeu lá um puxãozinho da orelha do Espírito Santo, sim ou não? E glória a Deus por isso. Amém? Só que o que acontece, irmãos? Às vezes a gente aprende a calar. E aí conta até 10, conta até 100, conta até 1000. Só que não é só calar. Eu até preguei isso ontem. Olha só o que diz no Salmo 39. O Salmo 39. Livro de Salmos. Capítulo 39. Salmo capítulo 39. Olha o que o salmista Davi ele diz. Versículo 2 diz assim, ó: com o silêncio fiquei mudo. Deus mandou a mulher aprender em silêncio. A gente pode dizer assim, ó: uau, ele aprendeu a conter as palavras. Uau, ele aprendeu a não falar contrária à palavra. Amém? Ele aprendeu a ficar quieto. Mas olha só o que diz o restante do versículo. Calava-me o quê? Até mesmo acerca do bem. E o que aconteceu? Quando era para ele falar o bem, coisas boas, e ele não falava. Diz assim, ó: mas a minha dor fez o que, irmãs? Se agravou. Nós temos que ficar quietas. Nós temos que aprender em silêncio. Nós temos que aprender a controlar a língua. Amém? Quem muito abre a boca, a palavra de Deus diz, tem perturbação. Só que ao mesmo tempo que nós temos que nos calar, vai ter momentos que nós vamos precisar falar. Irmã Dani, quando eu devo falar? Sempre na presença de Deus. Eu amo o Salmo 17, que o salmista diz: eu clamei ao Senhor, porque Ele me quer ouvir. Deus sempre quer te ouvir. Irmão, meu problema não é muito pequeno, não é muito insignificante perto da grandeza de Deus. Não. Deus, Ele sempre quer te ouvir. Os ouvidos dele, diz a Bíblia, estão atentos à tua oração e o teu clamor.
desabafa, pede ajuda, pede socorro. O salmista estava aqui, irmãos, adoecendo, porque ele estava guardando pecado dentro dele. Então nós precisamos um escape. Tem mulheres que vão guardando tudo, reprimindo tudo. Também não vai fazer bem. Também não vai fazer bem, irmãos. Vai adoecer a alma. Vai abater o espírito. A hora que essa mulher explodir, vai ser horrível. Quantas pessoas, muitas vezes até chegou ao ponto de suicídio. E aí fica assim, poxa, mas a pessoa nunca disse nada. A pessoa nunca pediu ajuda. Estava reprimindo tudo. Aonde? Dentro. No coração. Então desabafa com Jesus. Fala para Jesus o que você precisa de ajuda, o que você precisa melhorar. Fala dos teus problemas, fala das tuas necessidades. Ele sempre ele quer te ouvir. E quando precisar, irmãs, você falar algo para alguém, seja para o filho, seja para o marido, seja numa situação de trabalho, irmã Dani, chegou um ponto que eu preciso falar. Fala com amor. Amém? Falando, às vezes a gente resolve. Irmã Dani, mas isso é sério, é delicado. A Bíblia manda calar, mas a Bíblia manda falar. E agora, quem poderá me defender? Quando calar? Quando falar? Olha para essa mulher que está perto de você e diga assim, minha irmã, uma boa notícia. Você não está sozinha. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Quando calar e quando falar? Que dilema! E agora? Quem poderá me defender? Né? Romanos, capítulo de número 8. Olha a ajuda que nós temos. Versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que diz? Estes são filhos de Deus. Quando eu aceito Jesus como Senhor, como Salvador, quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, oh glória, eu sou uma filha de Deus, uma filha amada de Deus. E Deus falou, você não vai ficar sozinha, minha filha. Eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te dar um amigo. O Espírito Santo. O Espírito da verdade. O que o Espírito Santo faz? A palavra diz, o Espírito Santo vai te guiar por toda a verdade. O Espírito Santo, irmãos, nos ensina a hora de falar e a hora de calar. O Espírito Santo nos dá a instrução na hora certa, no momento certo que nós precisamos. Se nós estamos sensíveis à voz de Deus, nós escutamos o Espírito Santo nos dirigindo em todas as coisas. Eu estava insistindo, eu estava tentando resolver, mas o que o Espírito Santo disse? Não fala. Ora, para mim era mais fácil falar, mas era tempo de orar. Era tempo de deixar Deus agir. Era tempo de Deus convencer. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te dar as palavras certas. É Ele que vai te dar a maneira certa que você vai falar. E quando você falar, irmã,
Você não vai falar sozinha, mas você vai usar as palavras que Ele vai te dar. E as palavras que Ele vai te dar serão palavras poderosas. Palavras para mudar a situação. Palavras para trazer paz. Palavras para trazer vida. Assim como o nosso Deus, que disse e como Ele disse, aconteceu. Amém? Então creia nisso. Diz aqui, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são o que? Os filhos de Deus. Irmã, então como é que tem que ser as minhas palavras? Exatamente assim, ó. Colossenses, capítulo 4. Nós já vamos orar. Só o Espírito Santo, né, irmãs? Ai, para tocar no nosso ponto fraco. Reunião de mulheres e o Espírito Santo falando: cuida com a língua, cuida com as palavras. Amém? Vamos abrir aqui Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, versículo aqui de número 6, diz assim, ó, Colossenses 4, 6. A vossa palavra, a vossa maneira de falar, seja sempre, o que, irmãs? Agradável. De que maneira? Temperada com sal. Diz se você entende. Entende ou não entende? O sal tem que ser na medida certa. Se bota demais, faz mal. Irmã, mas eu sou acostumada assim com bastante sal. Mas a longo prazo prejudica. Prejudica ou não prejudica? Prejudica. Então o sal não pode ter em excesso. E o sal também não pode ser pouco. Se bota pouco sal, que é comida de doente. Não é assim? Estou no hospital agora. Quem já ouviu isso? Já aconteceu de pesar a mão também? Mas salgou, hein? Tá com a mão pesada. Não é assim que diz? Então o sal não pode nem aparecer demais e nem desaparecer. O sal tem que ser em equilíbrio, na medida certa. Assim as nossas palavras têm que ser equilibrada pelo Espírito Santo. Olha a dependência. Quanto mais dependente eu for, mais equilibrada eu serei. Outro assunto delicado, né? É mais fácil um homem ou uma mulher desequilibrar? Então, além da mulher ser equilibrada, ela vai mostrar isso através do equilíbrio das suas palavras, né? Palavras equilibradas, temperadas com sal. Aí diz: para que saibais como vos convém responder a cada um. O momento de calar, o momento de falar, para que a gente saiba através do Espírito Santo de Deus como responder a cada um. Amém, irmãs? Então, guarda essa palavra no teu coração.